Então, continuando o que nós estávamos tratando no vídeo anterior, quando Deus nos torna seus filhos através da fé, ou seja, gera em nós o novo nascimento, através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, o pneuma dele que sopra onde quer. Quando Jesus nos vivifica por meio do Espírito, porque Jesus diz, olha, eu vivifico aqueles que eu quero, a quem eu quero, João 5:21. Quando isso acontece, não é? Deus me dá o dom da fé, Deus me dá o dom do arrependimento, me dá. A fé é um dom, arrependimento é um dom. Então eu já sou filho, de tal modo que quando Deus olha para mim, Ele vê um justo por conta daquilo que Jesus fez na cruz. Porque Jesus transferiu todos os seus méritos para nós que cremos verdadeiramente nele. Então, do ponto de vista humano, o que eu dizia quando o vídeo foi interrompido, o vídeo anterior foi interrompido, o que eu dizia é isso. Do ponto de vista humano, eu ainda peco e não sou perfeito, mas do ponto de vista espiritual, eu já sou perfeito para Deus. E como é que eu provo isso? Se você ler Filipenses, o Paulo que nós estamos analisando aqui em Romanos, se você ler Filipenses, você vai ver isso. Como eu estou gravando um novo vídeo, então convém a gente ler o texto agora. Olha, veja só o que Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 3, versos 12 em diante. Ele diz assim, olha, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? O que Paulo está falando? Do ponto de vista humano, ele ainda não conquistou a perfeição. Isto é um alvo, é um objetivo de todos nós cristãos. Claro que é, porque todo cristão que não tem esse objetivo, ele não é verdadeiramente cristão. Não é filho de Deus verdadeiro. Não nasceu no reino de Deus de forma verdadeira, ele só professa. Porque todos nós que verdadeiramente fomos alcançados pela graça de Cristo, nós queremos isso, ansiamos isso, não é? Clamamos a Deus por isso. Pelo que nós clamamos e ansiamos? Pela perfeição, deixar de pecar, deixar de errar, deixar de cair. Do ponto de vista humano, então, Paulo diz aqui, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Fomos conquistados por Cristo Jesus para esta perfeição humana. Humana, sim, claro, é óbvio. Agora, escute o que Paulo está dizendo. Ele, além de afirmar que não havia obtido ainda a perfeição, o grande apóstolo Paulo, homem de Deus, abençoado, maravilhoso, não havia conquistado a perfeição. E é do ponto de vista humano, porque olha, o que ele diz nos versos seguintes? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ora, meu Deus do céu, se você não entendeu o que Paulo está falando aqui, você poderá afirmar o seguinte, Paulo se contradisse. Isso aqui é uma contradição. Como é que ele pode dizer no versículo 12 que ele não alcançou a perfeição e agora ele está dizendo aqui que todos, pois, que somos perfeitos, temos este sentimento. Que sentimento? De estarmos ansiando a busca da perfeição. Meu Deus, como é que nós podemos resolver isso aqui se não entendendo que quando Paulo fala que ele não alcançou a perfeição, ele está falando do ponto de vista humano. Porque esse é aquele Paulo que tratou de Romanos 7, dizer o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, né? De tal forma que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo do pecado. Esse mesmo Paulo que chegou a dizer essas coisas chocantes lá em Romanos 7, é o mesmo que está conversando aqui conosco. Então ele sabe diferenciar as coisas. Do ponto de vista humano, nós não vencemos todos os nossos pecados, não vencemos a nossa carne, ela continua viva aqui dentro de nós, a nossa natureza carnal. Então nós não alcançamos a perfeição do ponto de vista humano, do ponto de vista prático, real. Mas do ponto de vista espiritual, verso 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento?
olha, vamos deixar as coisas que para trás ficaram e vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vejam, do ponto de vista humano, Paulo não era perfeito. Do ponto de vista humano, eu e você, que por mais que tenhamos fé em Deus, não somos perfeitos. Não vencemos a nossa natureza carnal. Ela continua viva aqui dentro de nós. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fé, somos perfeitos. Somos perfeitos. É como Deus espiritualmente nos enxerga. Por quê? Porque todos os méritos de Cristo foram transferidos para nós. Foram imputados a nós. A mim e a você que tem fé, independentemente de você ser arminiano, calvinista, reformado, seja lá o quê. Você tem fé verdadeira em Deus? Levante as mãos para os céus e agradeça. Você é um eleito. Você foi visitado pelo poder do Espírito Santo. Você foi gerado de novo por Deus. Deus lhe concedeu o dom de crer nele mesmo, de sentir tristeza pelos seus pecados. O pecado já não tem domínio sobre nós. Mas nós pecamos. Ele só não tem o domínio, né? O domínio, ele não tem o domínio mais. Isso não significa que ele deixou de existir. Não, não é isso. Ele só não tem o domínio, não nos domina mais. Isso não significa que a gente deixou de pecar. É isso que ele diz lá em Romanos 6. Então, vejam como nós precisamos entender a palavra de Deus no seu todo harmônico. Nós não podemos deixar de considerar toda a Bíblia quando analisarmos uma doutrina, um dogma, uma crença, porque senão poderemos errar. E quando a gente tem um entendimento errôneo a respeito de Deus e da sua vontade, a nossa relação com Deus é comprometida. Né? É comprometida. Então, já que nós inauguramos um outro vídeo, vamos terminar de analisar Romanos 11, porque nós estamos tratando ainda da eleição da graça, e eu estabeleci esse propósito de falar dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, explaná-los, fazer uma exposição de Romanos 9, 10 e 11. Só que fazer exposição é diferente de pregar. É diferente de pregar. Fazer exposição é muito mais complicado, é uma tarefa mais complicada, exige tempo, exige paciência, exige muita reflexão, exige muito equilíbrio. É difícil, não é fácil. Vamos então continuar aqui a partir do verso 28. Paulo falando, né, sobre a plenitude dos gentios, quando houver a entrada, a plenitude, né, dos gentios, quando o plano de Deus em relação aos gentios se completar, é isso que Paulo está dizendo aqui, então ele fará uma obra maravilhosa junto ao seu povo hebreu, povo de Israel, povo judeu, né? Nós cremos nisso, eu creio nisso. Agora, ele diz aqui no verso 28, quanto ao evangelho, falando para os gentios, né? Paulo falando aqui com os gentios, lá de Roma, escrevendo, né? Melhor dizendo, escrevendo. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Eles são inimigos por nossa causa, nós gentios. Por que eles são inimigos? Porque eles não aceitaram o evangelho. Eles não aceitaram o evangelho. E Deus também, para uma parte enorme deles, nós vimos isso, Deus não permitiu que esse evangelho, a luz desse evangelho, chegasse até eles. Deus não permitiu. Houve uma questão natural deles mesmos, de nascerem impossibilitados de verem, ouvirem e entenderem o evangelho, porque estavam mortos nos seus delitos e pecados, escravos do diabo, embora fossem de Israel, do povo de Israel, pertencessem consanguineamente ao povo de Israel. Então, houve esta obra natural, mas houve uma obra sobrenatural de Deus impedindo que quando a palavra dele ressoasse no meio deles, eles não se convertessem. Houve essa obra. A obra soberana de um Deus soberano, de um Deus poderoso que tem autoridade para poder fazer isso. Isso nós precisamos entender. Então, quanto ao evangelho, os judeus são os nossos inimigos, porque eles não creem, nós cremos. Quanto, porém, à eleição,
amados por causa dos patriarcas. Quanto ao evangelho, inimigos, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez uma promessa, um pacto com eles. Olha, podem ficar tranquilos, eu vou fazer de vocês um povo numeroso, né, e vou trazê-los para o meu reino. Deus fez um pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus vai cumprir esse pacto. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Portanto, Paulo não estava ensinando para os gentios aqui, romanos, convertidos, que a salvação poderia ser perdida. Não! Paulo estava ensinando outras coisas, advertindo-os gravemente para não se orgulharem, não levantarem, não empinarem o narizinho deles em relação aos judeus cristãos, para tomarem cuidado com isso, para serem humildes, botarem os pés no chão, baixarem a bola. É nesse sentido que Paulo estava tratando com eles. E o próprio Paulo afirma, olha, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus te chamou para pertencer ao seu reino, para ser filho dele. Isso é irrevogável. Deus não revoga isso. Deus te concedeu o dom gracioso, ou seja, foi de graça. O dom da fé para crer nele mesmo, ele não revoga isso. Deus te deu o dom do arrependimento, tristeza pelos seus pecados, ele também não revoga isso. Todos os dons que Deus nos deu, como filhos de Deus recebemos, são irrevogáveis. Não há como isso deixar de existir. Portanto, perder a salvação é um mau entendimento, é uma má interpretação da palavra de Deus. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Só Ele poderia revogar. Eu e você não temos como revogar. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Como Paulo trabalha essa questão da eleição aqui é impressionante. Como ele trabalha de forma sábia aqui. E sendo guiado pelo Espírito Santo, para que não cometesse nenhum deslize. Nós, gentios, alcançamos misericórdia. Não fosse a misericórdia de Deus, vocês todos, judeus e gentios, seriam o quê? Segundo Lamentações 3:22. O que diz lá? Você se lembra? Lamentações 3:22, vamos ler. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu, como gentio, fui cortado da oliveira brava, enxertado na boa oliveira, não por mim, porque eu era oliveira brava, morto para Deus, incrédulo, cego, surdo, mudo, a minha vontade escravizada pelo diabo e para o diabo, enfim. Mas fui alcançado pela misericórdia de Deus, sem eu agir. Não foi pelas minhas obras, por um suposto livre-arbítrio, que Deus me alcançou com a sua misericórdia. E as misericórdias do Senhor sobre os seus filhos, diz Lamentações 3:22, não tem fim. Não tem fim. Não acabam.
Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vocês estão percebendo que isto é evangelho? Estão percebendo? Isto é evangelho. Paulo então fala, olha, assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Deles quem? Dos hebreus, dos judeus. Assim também estes, judeus, hebreus, agora foram desobedientes. Isso no tempo que Paulo estava escrevendo. Para que igualmente eles, os próprios judeus, alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então Deus tem um propósito quanto aos seus filhos hebreus, judeus. Deus tem um propósito, segundo Paulo. E aqui, encerrando esse trecho no verso 32, Paulo diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus encerrou todos na desobediência. Quem que ele encerrou todos na desobediência? Judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse todos aqui significa todos os seres humanos da face da terra. Se fosse Paulo, estaria se contradizendo, como nós já vimos aqui, né? Mas não, judeus e gentios eleitos. Eleitos. Você está vendo como é importante a gente considerar toda a Bíblia? Porque senão nós vamos colocar um escritor, às vezes, contra ele mesmo, ou contra um outro escritor da Bíblia. E isso a gente não pode fazer. A palavra de Deus não é errante. Nós somos errantes, a palavra de Deus não. Então, amados, viram como a mensagem de Romanos, do livro de Romanos como um todo, né? Mas especialmente aqui desses 3 capítulos que nós estamos analisando, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, são importantes e são maravilhosas para o nosso entendimento de evangelho, para o nosso entendimento da eleição da graça, para o nosso entendimento da soberania de Deus. Importante. E aí Paulo, encerrando o capítulo 11, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Amém. Vejam como essas palavras são maravilhosas. Paulo, depois de escrever, desde o capítulo 1 que ele escreveu até aqui, no capítulo 11, sob a orientação segura do Espírito Santo de Deus, escrevendo sobre assuntos importantíssimos, alguns chocantes, alguns gravíssimos, mas escrevendo sobre a orientação de Deus e revelando o que é evangelho. Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que guarda a lei. É isso que Paulo diz? Não, ele diz, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quando Paulo vem revelando para a gente o que é evangelho, como Deus faz o seu evangelho se cumprir sobre judeus e gentios, de forma maravilhosa, ele vem relatando isso desde o capítulo 1 e vai escrevendo, até chegar aqui. Olha só como é que ele se comporta. Olha só a reação do íntimo de Paulo, do interior de Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Que profundo é o conhecimento de Deus. Quão sábio é o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Insondáveis. Não há como nós sondarmos os juízos de Deus. Não há. Não há. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutável tem o mesmo sentido de insondável. Inescrutável é o que não se pode pesquisar ou investigar, que não se pode indagar, é impenetrável, é imperscrutável. Está vendo como o evangelho tem que ser
tem que ser considerado com muita reverência, muita reverência. Porque o Evangelho lida com coisas misteriosas de Deus, com a riqueza e a sabedoria do conhecimento de Deus. E Paulo se deixa levar por isso tudo que ele vem escrevendo sobre a orientação do Espírito Santo até aqui. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi? Do ponto de vista humano, quem foi que teve o poder de penetrar a mente do Senhor? Para poder sondar os seus juízos? Ou quem foi o seu conselheiro? Qual foi o conselheiro humano que Deus teve? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem foi que primeiro deu a Deus para que só então Deus pudesse restituir? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Viram como é que Paulo encerra o livro de Romanos até aqui no capítulo 11? Viu como ele encerra? Viu como ele encerra? Toda vez que eu leio isso aqui, eu me impressiono. Paulo foi arrebatado aqui pelo poder do Espírito, pelo fato de ter recebido essas revelações maravilhosas, revelações sobre mistérios insondáveis desse Deus maravilhoso, desse Deus soberano, desse Deus rico em sabedoria. E aí ele não teria como encerrar essas revelações que ele recebeu até aqui, até o capítulo 11 de Romanos. Viu como isso é maravilhoso? Viu como aqui é evangelho de fato e de verdade? É evangelho de fato e de verdade. Maravilhoso evangelho. Que Deus possa te abençoar, para que através dos nossos vídeos nós consigamos entender um pouco mais a vontade de Deus para nós, consigamos entender um pouco mais o Evangelho dele, a sua graça maravilhosa, né? A bendita esperança, que nós possamos nos aprofundar na nossa relação com Deus, com confiança, não com medo, sem medo, lançar fora o medo. Medo não é coisa de Deus, mas nos aproximarmos de Deus com confiança, sabendo que nós somos filhos dele. E quando ele olha para nós, ele vê, apesar de ver pessoas humanamente falando imperfeitas, distantes daquele ideal, ele nos olha como seres espiritualmente perfeitos, justificados em Cristo Jesus. Seres que já recebeu a justiça do seu próprio Filho Jesus. Falando nisso, eu gostaria de encerrar lendo um trecho desse livrinho. Está dando para ver direitinho aí? Esse livrinho é um dos livros mais maravilhosos que eu já li em toda a minha vida. Eu li este livrinho, Laodiceia, do pastor Jack Siqueira. Eu li esse livrinho quando eu ainda não tinha o conhecimento deste evangelho maravilhoso que eu acabei de explicitar um pouquinho dele para vocês aqui agora, comentando Romanos. Esse livrinho é da editora, tá vendo aí? Qual é a editora? Casa Publicadora Brasileira. Essa é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia. Esse livrinho é maravilhoso.
Maravilhoso. Maravilhoso. Esse pastor Jack Siqueira é um pastor sul-africano. Eu disse aqui num dos meus vídeos, naquele afã da gente querer falar as coisas de forma mais objetiva e não perder tempo, às vezes a gente acaba falando alguma coisinha de modo equivocado. Eu disse que ele era sul-americano, não, ele não é sul-americano, ele é um pastor sul-africano, mas radicado nos Estados Unidos, adventista do sétimo dia, pelo menos até quando ele escreveu esse livro ele era, eu perdi o contato com a biografia dele, com os trabalhos dele, não sei, não acompanho mais, mas ele escreveu esse livro, Laodiceia. E esse livro foi o livro que começou a fazer transformações na minha mente e no meu coração. Foi o livro que Deus utilizou para despertar em mim a sede e o desejo de saber o que verdadeiramente era o Evangelho. Por quê? Por quê? Porque vejam, irmãos, o que está contido nesse livrinho aqui, da Casa Publicadora Brasileira, se choca com a teologia adventista do sétimo dia, especialmente com o aspecto soteriológico da teologia adventista. Se choca. Impressionante. Impressionante. O que o pastor Jack Siqueira escreve nesse livrinho aqui, e que eu acho maravilhoso, porque é a revelação da palavra de Deus, isso aqui vai de encontro à soteriologia da Igreja Adventista do sétimo dia. O que ele diz aqui vai de encontro, ou seja, choca-se com a soteriologia da Igreja Adventista. Eu quero ler um trechinho aqui do livro para que vocês possam ter a noção de como isto que está escrito aqui difere, está numa direção oposta àquilo que a soteriologia adventista propugna. Pastor Jack Siqueira diz aqui, olha, a primeira coisa que ocorre na conversão é que o Santo Espírito, o representante de Cristo, vem e habita em nosso espírito. Exatamente do modo como o Espírito Santo habitava em Adão, antes que este pecasse, o Espírito passa a habitar em nós quando nos convertemos. Continua. Isso acontece porque submetemos nossa vida à cruz, a aceitamos a fórmula do Evangelho. Não eu, mas Cristo. Éramos espiritualmente mortos, mas agora adquirimos vida espiritual. Por termos recebido Cristo como nosso Salvador e justiça, estamos justificados diante da lei que anteriormente nos condenava. A questão quanto a se nos será permitido entrar no céu já não existe. Olha só isso, olha só isso. A questão quanto a se nos será permitido entrar no céu já não existe. Ou seja, se já estamos justificados, já conseguimos o título de cidadãos celestiais do reino de Deus, como filhos dele. O que está em jogo agora não é se nós vamos ou não vamos entrar. Isso acabou, nós vamos entrar sim. Quando Deus nos contempla, vê a perfeita história de seu Filho. Não foi isso que eu acabei de dizer aqui no vídeo agora, mostrando para vocês um texto de Filipenses? Terminando de comentar Romanos, não foi isso que eu acabei de dizer? Olha, vou repetir. Quando Deus nos contempla, vê a perfeita história de seu Filho. Estamos em Cristo e assim Deus nos vê como perfeitos e completos. Colossenses 2,10 ele usa aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é Evangelho. Só que isso aqui está em conflito com a soteriologia adventista. Isso aqui não é uma questão de eu achar que eu sou inteligente, de que eu sou sábio, de que eu sou bambambam, de que eu sou orgulhoso, de que eu não sou humilde. Isso aqui não é questão disso. Isso aqui não é questão disso,
Isso aqui é uma questão seguinte, olha, isso que está contido nesse livro, e tem mais coisas aqui, tem muito mais coisas. Tem coisas maravilhosas aqui nesse livro. Olha só o que ele diz. Evidentemente, nossa natureza humana não se modificou em nada, não é isso que eu estou falando. Continua sendo carnal, controlada pelo eu. Olha só, meu Deus do céu. Por isso existe um constante conflito na vida de todo crente convertido e nascido de novo. Estão vendo? O conflito acontece entre a natureza divina, da qual passamos a compartilhar pela fé e pela experiência do novo nascimento, e a natureza humana, que ainda está em inimizade contra Deus. Na vida do crente, essas duas naturezas sempre estarão em conflito. Muitos cristãos se sentem confusos a este respeito, pensam que pelo fato de enfrentarem conflito, não estão convertidos. De modo algum, na verdade, eu seria tentado a questionar a sua conversão se o conflito não existisse. Antes da conversão não há conflito, pois a natureza humana acha-se no controle. A própria presença de conflito evidencia que uma nova natureza foi introduzida. É um bom sinal, pois mostra que nossa mente se arrependeu, se converteu ou se modificou. Mas, devido à não mudança da natureza pecaminosa, o conflito é inevitável. E aí tem adventista aqui me criticando aqui no YouTube, escrevendo ali no espaço dos comentários o seguinte: não julgue para que não seja julgado. Eu estou julgando? Eu estou denunciando um erro clamoroso da soteriologia adventista. Um erro clamoroso, reconhecido por alguns teólogos, eu estou falando. Mas aí vamos dizer o seguinte, como disse aqui para mim um professor de teologia da igreja adventista: você é mal informado, você é um sentimentalista, você está cheio de mágoa, cheio de ódio, você não sabe do que você está falando, você está sendo motivado por um ódio de Lúcifer. Ele citou isso para mim, que eu estou sendo motivado por ódio de Lúcifer, que eu sou mal informado, simplista, desarticulado, enfim, me chamou de tolo, professor de teologia adventista. E quando eu digo aqui que a teologia adventista é confusa, eles ainda brigam comigo, porque se você ler este livro aqui, ó, Questões sobre Doutrina, você vai ver que ele está em conflito com o que está dito aqui. Aqui tem algumas coisas boas, interessantes, né? Quando você pensa, opa, pera lá, será que a igreja reconheceu alguma coisa relacionada ao evangelho verdadeiro? Mas aí eles citam alguns versículos, falam sobre algumas coisas verdadeiras, aí quando eles vão arrematar o argumento ou o pensamento, aí voltam para a velha questão das obras da lei, daquele perfeccionismo que jamais existirá enquanto Jesus não nos glorificar. Aí volta tudo de novo. Então, o que está dito aqui em termos de evangelho, em termos de salvação, contradiz o que está aqui. É livro da Casa Publicadora Brasileira sendo contraditado por livro da Casa Publicadora Brasileira. E aí os pseudos sábios da igreja adventista vão falar que eu não sou humilde, que eu estou cheio de ódio, que eu estou cheio de mágoa, que eu estou sendo motivado por Lúcifer a fazer isso aqui, ou então que eu estou julgando. Não seriam vocês que dizem que a trombeta tem que dar o sonido certo? Não são vocês que dizem isso? A trombeta tem que dar o sonido certo? Não são vocês? Foi Ellen White que diz isso? Não é Ellen White que diz isso através de seus escritos? Não é vocês que dizem, quando vocês dão um estudo bíblico para alguém, que a igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus no mundo hoje é a igreja adventista? Não são vocês? Não são vocês que dizem que o capítulo 10 do livro do Apocalipse, quando fala do anjinho lá, um anjo com o pé na terra, o pé no mar, aquele anjo lá que pede para João, o apóstolo, comer o livrinho.
Não são vocês que aplicam o capítulo 10 de Apocalipse ao movimento milerita lá de 1844? Não são vocês? E consequentemente com o surgimento da Igreja Adventista? Não são vocês? Não são vocês que dizem isso? Não são vocês também que no livro Testimonies é um dos clássicos da Igreja Adventista, de Ellen White. Não são vocês no livro Testimonies, volume 2, nas páginas 440 até 446, diz assim: os adventistas observadores dos mandamentos ocupam uma posição exaltada, peculiar. João os viu em santa visão e assim os descreve: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso aqui não é declaração da Igreja Adventista, não. Posição exaltada, peculiar. João viu os adventistas. João, o apóstolo João lá do Apocalipse, viu os adventistas, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. João viu os adventistas. Aí depois vão me cobrar humildade, porque no entendimento desses eu não sou humilde, sou orgulhoso, sou soberbo, estou julgando, sou mal informado, sou simplista, desinformado. Estou sendo motivado por um ódio, por uma mágoa, luciferianos. Ou seja, quem está fazendo isso aqui através de mim é Lúcifer. É Lúcifer. E aí quando a Adventista vai abordar alguém para dar estudo bíblico, o que eles vão dizer lá a pessoa que está recebendo a abordagem adventista? O que eles vão dizer? O que eles vão dizer? Aqui no Grande Conflito, página 605, aqui ó, Grande Conflito, página 605. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Não vou ler mais porque é um tédio ler isso aqui. É tedioso ler isso aqui. Mas, a partir desta declaração da página 605 aqui do Grande Conflito, de Ellen White, dizendo que o sábado será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido, quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Ou seja, o sábado, então, para a Igreja Adventista, é um ponto de salvação, sim. Não adianta a igreja ficar rosnando para cima de mim, não. Esse professor de teologia que me abordou aqui ali no meu canal do YouTube, no espaço reservado aos comentários do meu primeiro vídeo, se vocês quiserem lá, vejam lá, vão lá. E vejam o que ele escreveu para mim, um rosário. Não adianta ficar rosnando para cima de mim, como se eu fosse um mal informado. Está me acusando de ser mal informado, né? Eu não leio não, eu não estudo não, eu sou mal informado mesmo. Eu sou muito mal informado. Não leio, não estudo, não procuro conhecer, saber o que está certo, o que está errado. Né? Aí ficam rosnando para cima de mim como se eu estivesse falando algo que tivesse saído da minha cabeça, da minha mente, que é fértil, não é? Então, o sábado, então, não será uma questão de salvação? Não será a pedra de toque para vocês, adventistas? Aquela pedra, ou seja, o ponto que vai determinar quem serve a Deus verdadeiramente, quem não serve a Deus, ou seja, quem é de Deus e quem é do diabo. Não é? Vocês não afirmam, não, que o sábado é um ponto de salvação? Vocês não afirmam isso? Testemunhos Seletos, volume 3, conforme a edição, ou é página 22 ou é página 23.
Se você é adventista, vai lá e leia. A questão do sábado é de salvação eterna, diz Ellen White. Então sou eu, o mal informado aqui, que está arrotando coisa que não sabe. Sou eu? Então leiam esses trechos. É porque eu não tenho aqui Testemunhos Seletos, volume 3. Senão eu ia ler para vocês aqui agora. Mas quem tem pode abrir e ler. Se você não tem, vai lá no site jesusvoltará.com.br, abra lá, Testemunhos Seletos, página 23, e você vai ver. Sábado é questão de salvação eterna. E aí vem um professor de teologia adventista dizer que eu estou sendo influenciado por Lúcifer, dizendo coisas desconexas, porque sou mal informado, sou simplista, tolo, ingênuo. Tudo isso ele falou, que estou sendo influenciado por Lúcifer. Interessante. Eu quero encerrar esse vídeo lendo um trechinho da página 148 desse livrinho de vocês aqui, adventistas, ó. Desse livrinho de vocês, Laodiceia. Aqui, ó. É da casa ou não é da casa? É da casa, publicadora brasileira. Inclusive, eu não sei por que a casa deixou de publicar esse livro. Por que será que a casa deixou de publicar esse livrinho aqui do pastor Jack Siqueira? Por que será? Será que eu estou falando tudo isso aqui agora porque eu perdi a minha humildade? Porque eu sou orgulhoso? Porque eu sou soberbo? Será que o que eu estou fazendo aqui não é denunciar o erro? Não é alertar aqueles que precisam ser alertados? Quando termina essa batalha, pergunta o pastor Jack Siqueira, que batalha? Ele está falando da batalha da natureza carnal que está viva com a natureza espiritual que gera conflito. Quando é que termina essa batalha? Ele pergunta aqui na página 148. Quem tem um livrinho aí, ó, pode ler, página 148. Quando é que termina essa batalha? Ela só terminará quando morrermos ou quando Jesus voltar. Não há forma do lado de cá da eternidade de podermos dizer, venci a batalha. Olha, pastor Jack Siqueira está em conflito com este livro aqui, Questões sobre Doutrina, que diz justamente o contrário, que é possível vencer os pecados. Nós vamos ler isso quando nós estivermos analisando a questão do juízo investigativo. Ainda não entrei nessa área. Ainda não entramos nessa área de analisarmos a doutrina do juízo investigativo. Vamos abrir a Bíblia, então somente a Bíblia, e mostrar para vocês a verdade sobre esta doutrina. A verdade. Pastor Jack Siqueira, aqui na página 148, ainda questiona algumas coisas, dizendo o seguinte, olha, para encerrar. Para colocar a questão em outros termos, será a mente algum dia capaz de conquistar a carne? A resposta é não. Ela poderá derrotar a carne durante algum tempo, mas jamais conquistá-la. Isso ocorre porque o pecado é uma lei, uma força constante que reside em nossos membros. Quero dizer uma coisa para vocês, adventistas. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Vocês não deveriam ter parado de publicar esse livrinho aqui, não. Vocês não deveriam ter parado de publicar esse livrinho. Tem mais uma coisa ainda. Tem mais uma coisa. Se vocês forem amantes da verdade mesmo, façam um lobby junto à Casa Publicadora Brasileira para que a casa volte a publicar este livrinho aqui, mas num formato melhor, num material melhor. Isso aqui é papel de jornal, ó. Papel de jornal que vocês servem, para que serve, né? Você sabe para que serve jornal vencido, né? Papel de jornal, livrinho em formato de bolso. A mensagem que está aqui dentro é grandiosa, é gloriosa. E foi essa mensagem que deste livrinho que abriu os meus olhos, ó, abriu os meus olhos para o abismo no qual eu estava caído. Foi esse livrinho aqui que me abriu os olhos. A ironia do destino é essa. Em relação à minha experiência, a ironia é essa. Que Deus abençoe quem está me assistindo agora e quem pôde tirar alguma coisa de útil da exposição da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.